Olá, apaguem a luz e prestem atenção. Hoje farei para vocês a análise do filme A Baleia. Quero deixar claro desde já que não sou crítico ou especialista. Sou um cara que gosta de assistir filmes e dar a minha opinião de acordo com o que eu senti. Então se acomodem, porque a análise vai começar. The Whale, ou A Baleia em português, é um drama que foi lançado em 2021, dirigido por Darren Aronofsky e estrelado por Brendan Fraser. O filme é baseado na peça homônima que ganhou o Prêmio de Drama em 2013 do dramaturgo Samuel D. Hunter, que também é o roteirista desse longa. Nesse primeiro momento não vou entrar a fundo na história, nem vou dar spoilers. No momento que eu for fazer uma análise mais aprofundada sobre a obra e sobre como eu me senti assistindo a ela, irei sinalizar que haverão spoilers. Então, sendo assim, vamos começar do início. A história de The Whale gira em torno de um homem chamado Charlie, interpretado por Brendan Fraser, que vive isolado em uma pequena cidade costeira dos Estados Unidos. Charlie é obeso e sofre de doenças relacionadas ao excesso de peso. Ele vive recluso e se comunica com o mundo exterior através da internet. Para a sua vivência ou sobrevivência diária, ele tem a ajuda de sua enfermeira Liz, interpretada por Hong Chau, que também interpretou recentemente o papel de Elsa em O Menu. Além disso, há a relação conflituosa que o protagonista tem com a sua filha, Ellie, que nesse caso é interpretada pela série Sync, muito famosa pela Max de Stranger Things. Feita essa pequena introdução, vou começar analisando o cenário como um todo e vou aproximando a lupa até chegar na cereja do bolo desse filme, as atuações individuais. A história de A Baleia, para mim, é muito redonda e coesa. O roteiro enxerga que o foco é a história de Charlie e das pessoas ligadas a ele, e ele se mantém nisso. Então os diálogos são trabalhados com muita força e impacto. A todo momento você sente o peso do drama da tela nas suas costas. Independente do que a cena estiver retratando, o peso continua ali, e você consegue sentir ele. E o filme sabe explorar e mesclar muito bem isso. Há momentos em que existe um drama tão denso que é capaz de fazer com que você mal se mexa ou sequer consiga olhar para o lado para ver a reação da pessoa sentada na sua direita no cinema. Mas também há momentos em que você consegue respirar e sentir o ar de alívio saindo do seu peito. Agora, tudo isso ganha muita força com o cenário construído. O apartamento de Charlie é muito rico em nos contar a história por si só. Tudo aquilo que te faz entrar no filme. A sala bagunçada, as embalagens de remédio posicionadas próximo ao sofá em que Charlie passa a maior parte do tempo, depois a paleta de cor de aspecto mórbido, um cenário escuro, sem muita luz. Até mesmo a cidade nos traz esse aspecto. Ela está sempre chuvosa, com o tempo fechado, nublado. Tudo isso são detalhes que nos fazem sentir o sentimento de depressão que existe ali. A falta de esperança é encontrada em todos os cantos, exceto em um momento que vem na minha cabeça, mas que vou falar só na parte com spoilers. Outro ponto muito interessante nesse filme são as trilhas sonoras, que para mim são muito bem executadas. Elas chegam para fazer com que toda aquela sensação vista na tela entre dentro do corpo, nem que seja à força. Sei que há pessoas que preferem uma menor exposição à trilha sonora ou que elas ocorram de forma mais sutil. Só que, ao meu ver, nesse caso foi o ideal. A cena que estamos vendo na tela é algo denso. Não existe sutileza no drama vivido por Charlie. A música é um reflexo disso. As frustrações, a tristeza e até mesmo a esperança é transmitida de forma bela pela trilha sonora de A Baleia. São reflexos das sensações de Charlie. Chegando próximo do momento mais esperado, vou começar a falar das atuações. O elenco não é muito extenso, então nossa atenção fica em um número reduzido de atores, mas em compensação, estamos falando de excelentes nomes. Cada um deles, com pequenas ressalvas, consegue entregar uma performance envolvente, mostrando que uma história não precisa de tantos cenários para entregar um filme bem feito, se tiver um roteiro bem empenhado e um elenco eficiente. A série Sync nos entrega uma adolescente intensa, raivosa, com um olhar penetrante, algo que a atriz sabe fazer bem. Posso usar como exemplo a experiência que ela teve com a personagem Max de Stranger Things. Inclusive, o próprio Brendan Fraser falou na entrevista coletiva de Veneza em setembro do ano passado. Eu vi essa jovem enfrentar um monstro bem aterrorizante alguns meses atrás, se referindo a Stranger Things, e pensei comigo, eu conheço bem esse olhar, completou o ator voltando ao foco ao filme de A Baleia. Já com a Hong Chau subimos um nível.
A atriz transmite em tela aquilo que nós, espectadores, estamos sentindo. Nós também sorrimos com Charlie, vibramos com ele, sofremos com ele e choramos por ele, e tudo isso reflete no olhar de Liz. A personagem consegue transmitir um carinho e cuidado ao mesmo tempo em que sente uma dor ao ver seu querido amigo em sofrimento. Tanto nos momentos de raiva, de dor, de alegria, sua atuação é impecável, conseguindo sentir as risadas, sentir a saliva presa na garganta que impede de falar e o seu olhar de dor. Agora, com certeza, o ponto alto do filme, Brendan Fraser, entrega uma atuação única. Mesmo com todas as limitações da caracterização de Charlie, como estar sentado durante todo o filme, próteses que dificultem a movimentação das pernas, braços e cabeça, Fraser, por meio de seu olhar, nos passa todas as emoções que precisamos sentir. É possível ver que há esperança no olhar em cada frase dita por Charlie. Ele busca uma redenção, mas o seu coração está machucado, com cicatriz, e tudo isso também é passado para nós por meio do perfeccionismo de Fraser. Por mais que seus olhares e palavras tenham esperança, elas também possuem dor, frustração e arrependimentos. Há uma luta interna de um homem que já desistiu do mundo e do restício do homem sonhador e positivo que um dia já existiu. Tive uma experiência bem agradável assistindo ao filme de Darren Aronofsky. Tudo que o roteiro nos apresenta, ele retoma posteriormente de forma inteligente um momento oportuno. Desde o título do filme até mesmo algumas reações de personagens que na hora possam não fazer tanto sentido. Algumas dessas percepções precisam de tempo para serem entendidas. Pode ser que você perceba enquanto você estiver voltando para casa depois de sair da sessão, como aconteceu comigo. Mas eu vejo isso como algo bom. Vejo como positivo os filmes que nos prendem a atenção mesmo após os créditos subirem, que nos fazem repensar nos detalhes que nós perdemos e na mensagem que a obra quis passar. A Baleia é um filme envolvente, com uma história instigante que nos faz repensar sobre as questões como tempo, família, relacionamentos e felicidade. Atenção, a partir de agora entrarei em detalhes com spoilers, então se você não assistiu A Baleia, eu recomendo que você pare o vídeo e volte quando tiver assistido ao filme para ter a experiência completa, certo? Dito isso, vamos às minhas impressões do filme. Logo no início do filme nos é mostrado que Charlie provavelmente não tem muito tempo de vida, mas ainda há um resquício de esperança de que ele possa ser tratado em hospital, algo que diversas vezes é citado por Liz. E eu achei isso uma boa estratégia, porque durante todo o filme eu acreditei em um milagre, mas assim como a própria atmosfera do filme buscava expor, essa esperança ia se perdendo. E a própria Alice representa tudo o que o público sente. Uma cena que representa isso é o momento que ambos estão, Fraser e Chow, no sofá assistindo às notícias das eleições, e o Charlie pede um balde de frango frito. É visível que Alice tenta ignorar o pedido, mas em seguida volta atrás. Mesmo sofrendo, não há o que ser feito. Negar aquele balde não irá salvar Charlie, é algo mais profundo, e ela busca aliviar para ele aquela possível última semana de vida. É visível o carinho e o cuidado que Alice tem por ele, e para mim, além de ver e cuidar de Charlie, ela está cuidando da pessoa que o seu irmão mais amou. Então, de certa forma, cuidando da parte existente de seu irmão e se redimindo por não ter conseguido salvá-lo. E tudo isso ganha ainda mais força quando a personagem, nos últimos dias, próximos ao fim de semana, diz a Charlie o quão era difícil passar por tudo aquilo de novo, sentir a dor de não conseguir salvar Charlie, e acredito que, de certa forma, perder novamente o seu irmão. É realmente difícil ver a trajetória de Liz sem sentir uma certa pena. A personagem vai se desenvolvendo através de dificuldades e perdas, até mesmo no fim. Por mais que parecesse que Liz sentisse a despedida chegando, é possível sentir a esperança que ela tem de subir aquelas escadas e encontrar seu amigo ainda bem. Mas, mais uma vez, a personagem passa por um desenvolvimento baseado na dor e na perda. Ao entorno de Charlie temos Ellie, que é muito bem interpretada por Sadie Sink, que para mim sabe muito bem fazer o papel da adolescente que passa por problemas e é reclusa. Os olhares, as expressões de desprezo e até mesmo o choro final mostram sentimentos não resolvidos. Não é apenas um ódio nu e cru, existe uma mistura de amargura, ressentimento e dor. Entre momentos de raiva e lucidez, Ellie expressa a falta que Charlie teve em sua vida, culpando-o pelo que ocorreu, buscando-se assim encontrar respostas para encontrar uma paz interior. Ela busca se blindar de seus próprios sentimentos. Ellie foge, se irrita e chora.
As reações refletem o seu coração. Há instabilidade, uma perturbação que nem ela sabe compreender. E todo o arco dela, de acreditar que o pai a havia trocado, depois descobrir que Charlie nem pagava o próprio tratamento para guardar para sua faculdade e, no fim, que seu poema acerca de A Baleia estava guardado com muito carinho por ele, nos leva de uma menina amargurada e insensível a uma filha chorando à porta, implorando ao homem que naquele momento ela chama de pai, para parar, temendo por sua vida. Nesse ponto, vou falar do personagem Thomas, o jovem que bate a porta de Charlie ao início do filme. Na minha opinião, ele destoa um pouco do restante do filme. A sua atuação não me surpreendeu e achei mediana, com exceção do confronto que ele tem com Charlie em sua última aparição. Mas acredito que os créditos devem mais ir ao Brendan Fraser por orquestrar a cena do que o ator de Thomas. Além de que seu enredo em si não me atraiu tanto, servindo apenas para servir como escada para outras tramas, como esse mesmo exemplo da briga com Charlie ou da emocionante revelação do irmão de Liz. Mas agora falarei da incrível Samantha Morton, que interpreta Mary, ex-esposa de Charlie. Ela já havia se destacado pelo seu papel de Alf em The Walking Dead. A atriz aparece em uma cena só do filme, mas a sua aparição é muito impactante para entender o passado do personagem principal e de todos os problemas que aquela família enfrenta. Esse mix de sentimentos é visível ao primeiro momento em que ela entra pela porta e vê a condição de Charlie. A primeira coisa que ela diz é Charlie. E apenas com essa palavra dá para sentir pela voz um sentimento de pena pelo homem que um dia ela amou e se casou. Ao longo da cena entre os dois, Mary oscila entre raiva e sentimento por Charlie. E para mim, um momento muito marcante é quando ela se aproxima para escutar o coração de seu ex-marido e ao perceber que ele está próximo da morte, a primeira reação é sentir dor e depois entrar em um estado de negação, ficando agressiva e buscando de alguma forma afastar aquela angústia que ela sentia ao ver aquele mesmo homem que há tantos sentimentos guardados de raiva, de angústia, de amor, de arrependimentos, está chegando aos seus últimos momentos. Então, ao impulso da personagem, que é justificável, é visível ver as cicatrizes que ela carrega consigo e, ao mesmo tempo, ela está tomada de dor e medo. Essa cena ilustra que nada nesse filme é preto e branco. Todos têm os seus motivos e os seus arrependimentos. E isso torna o roteiro mais rico do que aquela velha divisão de bonzinho e malvado. Agora falando sobre o principal, Charlie. A sua atuação é impecável. O peso que existe nos ombros de Charlie é sentido a todo momento durante o filme. O olhar sofrido, os pedidos de desculpa, a voz grave e suave ao mesmo tempo, tudo isso transmite o sentimento de sofrimento vivido por Charlie. Brendan Fraser entrega uma atuação autêntica. O ator transmite essa força que ele tem, mesmo que quase apagada, de lutar pela sua filha. A sua voz, mesmo que muitas vezes esteja passiva, quando passa a se tratar de Ellie, Fraser cresce e tira lá do fundo uma determinação que nem mesmo as suas limitações são capazes de frear. Há tanto peso quando, olhando nos olhos de Mary, Charlie diz que queria fazer ao menos uma coisa certa em sua vida. Ou quando vemos ele dizendo a Liz que as pessoas são incríveis. Conforme o filme vai avançando, as palavras de Fraser começam a ficar mais pesadas, mais difíceis de serem ditas, e isso reflete no peso e angústia que começamos a sentir enquanto assistimos. Ao final do filme, então, é inexplicável dizer a beleza que existe ali. Charlie traz e prova a sua filha o amor que existe por ela, vence ela no desafio que ela havia feito no início, levantando do sofá e caminhando até a porta ao seu encontro. Nem mesmo a situação debilitada e a morte se aproximando são capazes de impedir que Charlie se levante e veja não mais apenas a garota revoltada com o passado, mas sim o olhar da filha que um dia o amou com força e que, ao fundo de toda essa camada espessa, ainda o ama. O filme apresenta elementos de formas explícitas e outros de formas sutis, e essa última dá muita força à obra. Foi o que eu disse no início da minha análise. Você é quase forçado a depois pensar sobre tudo o que foi assistido. Lembro que eu não havia entendido o motivo de Charlie surtar emocionalmente após o motoboy ver ele naquelas condições, mas depois de refletir, entendi que o entregador se assemelhava ao ex-namorado de Charlie, e a conversa posterior com Thomas revela isso. O personagem de Fraser diz que deseja que não exista vida após a morte, por não querer que seu antigo amor o veja, não enxergue o que Charlie fez consigo mesmo.
E isso passa a ideia que Charlie relacionou a reação do motoboy à reação que seu namorado poderia ter ao vê-lo. E no fim, também é uma mensagem escondida. Durante todo o filme, a cidade é retratada de forma chuvosa, escura e nublada. Porém, ao final, quando Charlie está se conectando com a sua filha e partindo, está fazendo sol, pois nesse momento há felicidade no coração de Charlie. E nos momentos finais, já com sua filha próxima de si, há um sorriso em seu rosto. Bom, essa foi a minha experiência e impressões sobre o filme A Baleia.